Olá, meu aluno, olá, minha aluna, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está aí em casa, está no trabalho, está no trânsito, está no ônibus, está no metrô, nos assistindo, vendo o nosso curso. Você que comprou, você que adquiriu o nosso curso, você que ganhou, né, por ter feito a primeira fase conosco, você que viu aí no outro lado do país, nós estamos no sul do país, você que viu no Amazonas aí o nosso curso e está começando a trabalhar conosco, está vendo essa jornada, está empolgado com o direito empresarial e quer começar agora a fazer o teu caminho, a tua cruzada para chegar até a aprovação na segunda fase do Exame Nacional da OAB, a minha maior felicitação, o meu mais querido carinho, o meu grande sucesso para você. Grande sucesso para você, é isso que eu espero, tá? O meu maior carinho para ti, para todos nós que vamos a partir de agora começar essa grande jornada para a aprovação de vocês na segunda fase do exame da OAB na disciplina de Direito Empresarial. Meu nome, professor Matheus Silveira, seu criado, seu professor, que vai acompanhar você em todo esse curso de Direito Empresarial do Complexo EAD OABTube. Tá certo? Eu sou coordenador do curso do Complexo EAD OABTube de Direito Empresarial, segunda fase para a prova da OAB, e vou estar com você nas aulas aqui, na maioria das aulas, mas também terei a companhia maravilhosa, uma companhia muito legal e muito importante, do professor Marcelo Hugo da Rocha, grande especialista, o maior do país, especialista em Exame Nacional da OAB, que vai fazer uma participação especialíssima aqui conosco, falando dos seus livros, falando de como a gente vai se preparar melhor para a segunda fase da OAB, de como a gente vai se entender, de como a gente vai se organizar para estar pronto e muito bem preparado para o dia da prova, a última semana, o que fazer melhor, como se adaptar a isso. Ninguém melhor do que o professor Marcelo Hugo para conversar com vocês sobre isso aí. Nós vamos ter um bate-papo, eu e ele, aí, que vai ser maravilhoso e que vai fazer parte do teu curso com uma preparação anímica, com uma preparação da tua cabeça, do teu psicológico. Porque não adianta só o conteúdo. Como diria um grande amigo meu, não adianta só o conteúdo, mas sim, também você precisa estar super preparado, você precisa estar mobilizado, você precisa estar pronto, cabeça, toda a matéria, e você precisa estar pronto psicologicamente, você precisa ter essa preparação conjunta, certo? E é isso que a gente vai fazer para vocês. Como eu disse, meu nome é Matheus Silveira, vou ser professor de vocês em muitas disciplinas aqui do Direito Empresarial, mas também comigo estará aqui a professora Gabriela Valau Rodrigues, que é uma grande professora de Direito Empresarial, autora de livros junto comigo, até em parceria, nós somos autores do Manual de Dicas, Passe na OAB, primeira fase da editora Saraiva, Manual de Dicas, Passe na OAB, primeira fase da editora Saraiva, um manual que veio revolucionando a forma dos alunos estudarem, um manual que passa por todas as questões que já caíram na prova da FGV na primeira fase e traz para vocês a principal, o que é principal, a principal dica, a principal questãozinha, a principal, o que você não pode perder, né? O creme de la creme do conteúdo, aquilo que você não pode esquecer de levar para a sua prova de primeira fase. A professora Gabriela Valau vai estar conosco aqui, vai fazer a aula de falências para vocês, aula de falência, recuperação judicial, extrajudicial. A professora Gabriela Valau vai estar com o pessoal. E também a professora Gabriela Valau vai estar fazendo para vocês toda a questão das ações e dos procedimentos processuais ligados à lei de falências e recuperação judicial. A professora vai contribuir maravilhosamente com a gente nesse dia a dia. Gente, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser o nosso projeto de estudo? Essa é a primeira etapa. Antes da gente começar a ver o conteúdo, a ver como vai se trabalhar, como vai se
dialogar com o direito empresarial, a gente precisa saber de qual vai ser, né? Qual vai ser o nosso conteúdo, qual vai ser a abordagem e qual vai ser o nosso plano de estudo, certo? O nosso plano de estudo depois vem na tela para você, você vai ficar recebendo, vai receber também na sua casa aí, porque esse material vai estar disponível no momento que você contratar com a gente, já vai estar disponível o plano de estudo, nosso projeto de estudo para você entender perfeitamente o que vai acontecer no curso de Direito Empresarial OAB segunda fase. Mas agora eu já vou te adiantando, agora eu já vou te dizendo o que nós vamos fazer, como nós vamos conversar e o que é preciso para a gente fazer tudo isso, certo? Te acalma aí, fica bem sentado, fica bem acomodado aí, porque nós estamos começando a nossa jornada pelo direito empresarial para a gente chegar lá no dia da prova da segunda fase e você ir o melhor possível. Você está super preparado para ir super bem na peça prática profissional e nas questões de direito que vão ser apresentadas para você. Correto? Bom, o importante para a gente conhecer a OAB segunda fase é conhecer os provimentos da OAB. Provimento 144, 2011, que mudou muita coisa, que discutiu várias coisas aí para preparar você. E esse provimento, essas discussões, o edital desse nosso concurso, edital entre aspas, né? Porque quando a gente vai para um concurso, quando a gente vai para uma prova, quando a gente vai fazer alguma seleção, alguma avaliação, a gente precisa estar super preparado. E parte dessa preparação é o conhecimento exato do conteúdo que vai cair e de como é a abordagem da prova, de como essa abordagem é praticada, de como essa abordagem é requerida para vocês, certo? De como existe o requerimento, de como é que é feito, como é que o examinador requer de vocês o conhecimento, o conteúdo da prova que vocês vão fazer, ok? E para isso é preciso entender os provimentos da OAB e saber exatamente o conteúdo que vai cair e também não só o conteúdo, mas a forma que vai ser cobrado. Para isso nós vamos fazer uma grande conversa com o professor Marcelo Hugo da Rocha e com ele mais uma dica, mais uma conversa, uma troca, né? Um diálogo aqui, uma troca de figurinhas. Nós vamos estabelecer para vocês aí grandes dicas, grandes conversas, para que você se prepare muito bem para o dia da prova e se prepare com o seu estudo. O nosso plano de aula, como é que nós vamos abordar o curso de Direito Empresarial OAB segunda fase? É isso que você precisa saber, é isso que você precisa entender o que nós estamos fazendo desde o início do curso. E para isso eu estou trazendo para vocês agora essa ideia, eu vou conversar com vocês alguns minutos para a gente se preparar da melhor forma possível para este curso. O curso Direito Empresarial OAB segunda fase do Complexo EAD e da OAB TUP. Ok? Com isso, nós vamos ter, em primeiro lugar, sempre a discussão da nossa primeira fase do curso, nós vamos discutir o direito material em voga. O direito material será a vedete da nossa primeira fase do curso. Por quê, professor? Se a prova é prático-profissional, por que a gente vai discutir o direito material se a prova é prático-profissional? Bom, porque, por um simples detalhe, sem conhecer o direito material, eu não consigo aplicá-lo ao direito processual, certo? É por esse motivo que a gente vai conhecer, que a gente vai revisar, que a gente vai passar por todas as disciplinas importantes do direito empresarial que você precisa dominar, que você precisa entender, que você precisa conhecer, que você precisa compreender aonde está essa legislação, aonde está esta lei e como eu vou manusear essa lei no dia da prova, como eu vou utilizar ela a meu favor e não contra mim. Senão eu levo malas e malas de legislação, de material para fazer essa prova e na verdade eu não sei como utilizá-lo, eu não sei como utilizar aquilo a meu favor, como é que eu vou achar aquilo mais rapidamente na hora de buscar aquela questão, de tentar, né, encontrar a resposta daquela questão na legislação, no meu material que eu tenho disponível para o dia da prova. Não vou saber se eu não trabalhar, se eu não me organizar, se eu não estudar exatamente aquilo que eu necessito levar e como eu vou trabalhar isso. Por esse motivo, o direito material, como eu disse, é ponto
importantíssimo do nosso curso e será elaborado e será trabalhado da seguinte forma. Na primeira fase do nosso curso, nós vamos conversar com vocês sobre todas as questões de direito material. Ah, professor, mas aí nós não vamos discutir nada da segunda fase, nada daquelas questões discursivas, aquelas questões dissertativas ou discursivas, seja lá qual o nome que você dá, e da prova prática profissional. Não, peraí. Esse curso é a segunda fase, esse curso é preparado para você, esse curso foi visto, esse curso foi revisto, esse curso foi analisado para que você tivesse e conseguisse obter com a gente a melhor preparação possível para chegar no dia da prova. Então, fica calmo, fica tranquilo. Nós vamos ver o direito material sim, mas vamos ver ele juntando, conjugando com o conhecimento e com a aplicação do exame prático profissional que você vai fazer. Então, quando nós estivermos vendo, por exemplo, a primeira parte da nossa disciplina, que é a teoria geral do direito empresarial, nós vamos ver quem é o empresário, o artigo 966, o artigo 967, nós vamos discutir estabelecimento empresarial, o nome empresarial, nós vamos discutir todas essas questões. Nós também vamos ver, por exemplo, na questão da proteção do ponto empresarial, do ponto comercial, nós vamos ver as ações que podem possibilitar a proteção desse ponto. Caso esse ponto, por exemplo, seja originado de um imóvel alugado, nós vamos ver as ações renovatórias. Já ali no ponto, nós vamos discutir isso. Então, pessoal, como vai ser? Vamos ver o direito material, certo? Vamos estudar, vamos conversar o direito material e, junto com ele, conjugarmos, certo? Colocarmos o conhecimento prático durante as aulas. Mas a primeira fase é destinada principalmente a conhecermos e entendermos o direito material. Certo? E essa fase será, nós teremos a teoria geral do direito empresarial como um ponto 1, como um ponto que nós vamos trabalhar nos diversos temas específicos que você está vendo aí no programa, você já está me acompanhando aí com o programa, você está vendo, certo? Que nós vamos trabalhar o empresário, a condição de empresário, sabe? O artigo 966 que origina a questão do direito empresarial, nós vamos ver a mudança, direito empresarial e direito comercial, certo? Tudo isso nós vamos estar vendo com você, vamos trabalhar estabelecimento, ponto comercial, prepostos, toda essa discussão, chegaremos em propriedade industrial e terminaremos aí a nossa teoria geral do direito empresarial. Após isso, nós passamos para um seguinte ponto na nossa parte de direito material do nosso curso. Primeira fase do nosso curso, primeira etapa do nosso curso. Vamos ir para o direito societário. Na segunda fase nós vamos conversar sobre o direito societário, vamos discutir sobre o direito societário, vamos ver os diversos tipos de sociedade empresária, certo? Vamos diferenciar pessoas jurídicas, sociedade empresária, vamos diferenciar sociedades pluripessoais, unipessoais, porque nós temos agora a EIRELI, certo? Vamos discutir, vamos classificar essas sociedades e vamos preparar você para todo o direito societário. Traremos junto, conjugaremos com essas disciplinas, com certeza, toda a discussão mais prática e toda a discussão que possa vir a originar peças e produção processual ligada ao direito empresarial que poderá vir a ser cobrada na tua prova. Depois da segunda etapa que nós discutimos direito societário, nós vamos passar aí para a discussão das falências, certo? Falência e recuperação judicial e extrajudicial. Iremos discutir aí no plano da recuperação judicial e da falência, vamos discutir como se dá, com o que ocorre, quem pode pedir, de que forma isso se desenvolve, certo? E preparemos todo esse arcabouço da discussão da falência e da nossa recuperação judicial e extrajudicial, que veio para substituir a antiga concordata. Lembra disso? Você que estudou há mais tempo direito empresarial, antes da recuperação judicial, nós tínhamos a concordata, tá lembrado? Com agora nós temos a lei de recuperação judicial e extrajudicial junto com a falência. Ok? Passado essa discussão, nós teremos todo o arcabouço processual lógico específico da falência e
das recuperações judiciais, habilitação na falência, todas as ações que são originárias ou são específicas da lei falimentar e da lei de recuperação judicial e extrajudicial, você vai ver, você vai ter acesso numa aula específica para isso, ok? Passado isso, nós vamos conversar depois da falência e recuperação judicial. Falamos da teoria geral, do direito empresarial, falamos do direito societário, falamos da falência e da recuperação judicial, e aí nós vamos para os títulos de crédito. Títulos de crédito, matéria que sempre vai cair na tua prova. Pô, se nós analisarmos aí os últimos 5, 6 exames, vai ter uma questãozinha no mínimo de títulos de crédito. Na primeira fase nem se fala. Na segunda, nossa, está sempre caindo títulos de crédito. Bom, então, vamos nos adaptar, vamos conversar sobre a letra de câmbio, que vai ser a regra geral, vai uniformizar a nossa lei. Vamos conversar daí sobre os cheques, sobre as notas promissórias, sobre diversas outras letras de câmbio que vão tocar vocês no dia a dia, ok? Com os títulos de crédito, vão se originar, vão dar aso à possibilidade de existirmos novas ações. Quais são essas novas ações dos títulos de crédito? As ações de cobrança, as ações de execução judicial, pois os títulos de crédito podem ser executados, certo? A execução por título, né, extrajudicial, por título, certo? Por título, o título de crédito forma um título extrajudicial, um título executivo, que pode originar uma execução, ok? As ações, ação de cobrança, ação de execução, ação monitória, todas essas ações que possam possibilitar a cobrança desses títulos de crédito, diante de todas as suas características, nós vamos conversar sobre elas. Cancelamento de protesto e diversas outras, ok? Após os títulos de crédito, que serão a 4ª disciplina, Teoria Geral do Direito Empresarial, Direito Societário, Recuperação e Falências, e a 4ª disciplina, que seria os títulos de crédito, como nós conversamos. Após os títulos de crédito, nós teremos aí os contratos empresariais ou contratos mercantis. Conversaremos sobre os principais contratos mercantis e sobre a estrutura, a organização desses contratos mercantis, qual a diferença desses contratos para os contratos regidos lá pelo direito civil, regulados pela parte dos contratos lá na parte geral, ok? Com esta conversa toda, nós temos aí as principais etapas, os principais conteúdos dentro da disciplina de direito empresarial que serão enfrentados por nós quando do direito material, que se dá na primeira etapa do nosso curso. Passando para uma segunda etapa do nosso curso, nós estaremos entrando aí na parte processual. E aí teremos uma aula específica, uma aula que vai conversar com vocês sobre processo, e principalmente sobre processo civil. Como o processo civil converge com a disciplina de direito empresarial e o direito empresarial se utiliza do processo civil para ser implementado, para virar ação, para ele virar ação, para ele sair do direito material e ir para o direito procedimental. Como o direito empresarial se utiliza do processo civil. Nós teremos então uma aula de processo civil ligada especificamente à disciplina de direito empresarial, onde nós vamos conhecer o processo civil, nos adaptar ao Código de Processo Civil, porque nós vamos necessitar desse Código de Processo Civil, e as leis especiais que utilizam disciplinas, que trabalham com disciplinas de direito empresarial. E as leis especiais que tratam de direito material e vão tratar também de matéria de processos específicos. A jurisdição contenciosa, jurisdição que não é contenciosa, jurisdição voluntária, certo? E todas essas discussões, ok? Com isso, começamos aí a segunda etapa do nosso curso, trabalhando todas as questões de processo envolvidas. Passada a segunda etapa, nós vamos para uma terceira etapa. E esta etapa é aquela que tu queria desde o início já. Professor, a aula tem que ser prática, profissional, imediata. Calma, amigo. Calma. Eu vou tirar essa angústia do teu peito. Calma. Eu vou tirar esse incômodo aí do teu coração. Calma. Eu vou tirar essa dor da tua cabeça, cara. Mas tu tem que
confiar no que a gente está apresentando para ti. É a melhor forma, a apresentação mais didática possível e aquilo que a gente, com anos de experiência de sala de aula, viu que dá mais certo para o aluno. A terceira etapa é a etapa onde nós vamos, com o feedback dos conteúdos de direito material que a gente já teve, que nós vamos relacionar e vamos trabalhar com o alcance da legislação, certo? Nós vamos sempre buscar qual a legislação pertinente, qual a legislação aplicável e vamos começar a fazer as questões dissertativas das provas, a questão discursiva da prova. Nós vamos começar a dialogar, vamos fazer aula com as questões que já caíram, questões similares que podem vir a cair na tua prova na OAB segunda fase. Com estas questões, com esta preparação, certo? Nós vamos ter condição, nós vamos trabalhar como é que nós vamos elaborar uma redação para respondermos um questionamento da prova da tua segunda fase. Nós vamos treinar isso, nós vamos nos preparar para esse conteúdo, ok? Mas tudo isso já com o conhecimento de direito processual civil básico que se aplica ao direito empresarial que a gente necessita e principalmente com todo o conteúdo de direito material já pronto na nossa cabeça, já trabalhado, já todo instrumentalizado no nosso estudo, instrumentalizado na nossa organização e no nosso plano de aula, ok? Após essa aula de discussão de questões, de preparação como respondemos questões, de um simulado, né, para a gente simular como a gente vai responder, como a gente vai se preparar para as questões que vão vir na nossa prova da segunda fase do Exame Nacional da OAB, nós vamos ir para a terceira prática, para a quarta parte, que será então a realização das peças prático-profissionais. Nós vamos passar por todas, nós vamos passar de novo por todas as peças prático-profissionais do direito empresarial que podem vir a cair na tua prova. É exatamente isso que o professor está dizendo. Nós vamos passar por todas, fica super tranquilo. Nós vamos passar por todas as peças prático-profissionais que podem vir a cair na tua prova de segunda fase da disciplina de Direito Empresarial. Nós vamos discutir todas essas questões, nós vamos passar por todas elas, nós vamos fazer elas no quadro aqui, nós vamos demonstrar elas no quadro aqui, nós vamos demonstrar ponto por ponto, a habilitação, para quem o endereçamento, os atos, qual é, né, a fundamentação jurídica, qual a legislação aplicável, quando essas legislações não são unas, né, elas se conjugam com outras, como é que eu faço isso, como é que eu adapto isso, quais são os pedidos feitos quando é necessário realizar pedido, quais são, né, toda essa interface que se liga à processualística, a questão procedimental com a questão material. Nós vamos passar por todas essas na quarta etapa. Primeira etapa, direito material. Segunda etapa, nós vamos conversar sobre o processo, certo? Primeira etapa, direito material. Segunda etapa, processo no nosso curso. Vamos aprender, vamos dialogar, vamos conversar sobre o processo. Terceira etapa, exercícios. Vamos praticar a resposta dos exercícios, das perguntas, das questões dissertativas que caem na tua prova e que tu precisa ter a maior prática possível, precisa ter o maior desenvolvimento possível, a maior destreza possível para respondê-las de modo correto e seguro, além de eficaz, ou seja, no tempo proposto para isso. Porque um grande problema que nós temos na segunda fase do Exame Nacional é que os alunos não conseguem, por muita falta de prática, responder as questões e realizar a peça prático-profissional no prazo estabelecido pela banca examinadora. Os alunos não conseguem, no prazo estabelecido pela banca examinadora, realizar a prova. Por quê? Não conseguem conjugar, não conseguem aliar as questões dissertativas com a peça prática profissional. Bom, esse problema nós vamos resolver aqui. Vamos preparar você
ali na terceira etapa, primeira etapa de direito material, segunda etapa de direito processual, terceira etapa, prática nas questões. Vamos estabelecer, vamos trabalhar, vamos fazer várias questões para a gente se adaptar às questões da nossa prova que o examinador tem mandado. Além disso, você vai ter o modelo de resposta com uma resposta só, não só o padrão, não só, né, o padrão que a FGV dá, mas o modelo de resposta que o professor entende que seria uma resposta nota 10, uma resposta que acertaria em cheio 100% a questão de todas as questões que caíram na segunda fase de direito empresarial desde a FGV. Então, todas as questões que caíram na OAB segunda fase, a partir da prova da FGV, que já são várias provas, né? Hoje, que eu estou falando aqui, nós já estamos falando em 9 provas. Nós estamos falando em 9 provas da FGV. Todas essas questões que viram na tua prova de segunda fase da OAB serão objeto de estudo e de conhecimento de vocês. Vocês vão conhecer o gabarito que o professor está apresentando, vão conhecer como é que aquela resposta poderia ser feita, apresentada e avaliada com um 100%, com um correto, tá? Com certeza para vocês. Passada essa etapa, essa terceira etapa, nós vamos para uma etapa fundamental. Qual? A etapa do exame prático profissional, da peça, a famosa peça. Nós vamos ter técnicas de como nós encontrarmos essa peça, como nós dialogarmos com a questão proposta, o problema fático proposto e a peça que nós teremos que enfrentar, certo? Como nós vamos analisar isso, como que é visto essa questão. Após isso, nós vamos conversar daí de fazer todas as peças já propostas pela FGV. Faremos todas as peças já propostas pela FGV, no conceito FGV de fazer, né, do espelho que eles têm dado da prova, de o que eles têm avaliado, quais são as avaliações em média deles, o que eles exigem mesmo, de forma a não permitir que o aluno deixe para trás, o que é moderado na exigência deles, o que é liberado, o que pode ser de uma forma, pode ser de outra. Todas as questões nós vamos ver na quarta etapa do nosso curso. E a mais importante porque ela vai tocar uma questão que é a mais pontuada dentro da nossa prova. É a metade da nossa prova, certo? Ela vai tocar a peça, o exame prático profissional, a questão, o problema fático, que vai fazer com que você apresente uma prática de advogado, que você mostre que você, eu sou advogado porque eu conheço realmente que alguém me apresenta um problema de direito empresarial e eu sei qual o procedimento, qual, né, o elemento processual, qual o elemento prático que eu tenho que utilizar para resolver aquele problema apresentado no meu escritório. É isso que a OAB quer, é isso que a FGV tem exigido de vocês, ok? Com isso, após nós discutirmos as questões que já caíram na tua prova, nós vamos ir por matéria, já vista na primeira etapa, e aí revisando a primeira etapa, nós vamos ver as peças que podem cair no exame de segunda fase de direito empresarial. Matéria por matéria. Matéria daquele plano já apresentado na primeira fase, na primeira etapa do nosso curso. Daquele plano apresentado na primeira etapa do nosso curso, nós vamos conversando matéria por matéria e vamos vendo todas as peças profissionais que podem vir a cair na tua prova. Vamos discutir todas essas peças profissionais e conversar sobre elas, ok? Com isso, após essas questões, após a gente fazer as peças, a gente ter a possibilidade também do curso possibilitar, né, que você contrate também a correção do professor, certo? Você pode, além de fazer comigo aqui na aula, parar, dar um pause aí enquanto nós estamos fazendo, fazer a tua peça, depois ver como eu fiz, qual é o modelo, de que forma, se tu já está se adaptando a toda a elaboração da peça, toda a logística de preparar
identificar qual é o elemento que o examinador quer, qual é o problema que ele quer que seja resolvido, identificar quais são os diplomas legais que podem resolver esse problema, interpretar esses diplomas legais e aplicar eles na realização de uma peça prática profissional. Você vai ver também como o professor aplicou, como o professor examinou, de que forma o professor está interpretando isso, sempre olhando o professor para o lado da banca examinadora. O que a banca examinadora tem privilegiado nestas análises, o que ela tem dado maior importância, aquilo que é de suma importância, aquilo que é impossível de não ser cobrado na prova. Com isso, nós vamos ter a análise e a realização de todas as exigências requeridas no exame da OAB de segunda fase. Todas as exigências requeridas no exame da OAB de segunda fase serão vistas e analisadas por nós, ok? Com isso nós teremos aí todo o complexo de conteúdo, de interferências, de discussões que tocam a nossa prova no Exame Nacional da OAB segunda fase. Nós teremos aí um corpo organizado e teremos um corpo perfectibilizado, prontinho para você pegar ele, como se diz, né? Absorver tudo aquilo, destrinchar, né? Pegar aquilo ali, analisar, rever, estudar, reestudar, passar, repassar todas essas discussões e com isso alcançar a tua aprovação e com isso alcançar o teu sucesso, certo? Analisadas todas estas questões, nós temos aí um corpo pronto para realizar a prova no dia exato da tua segunda fase. Você vai estar pronto, você vai estar realmente preparado para realizar a prova. Com isso, o professor, estou quase acabando. Estou quase entrando na disciplina, que é isso que tu quer. Mas a gente precisa se organizar. É por isso que nós estamos fazendo esse plano de estudo. É para isso que o professor está dizendo a importância da didática apresentada nesse curso OAB segunda fase do Complexo EAD e da OAB Turbo. O professor está dando qual é a ênfase, qual é o modo que nós vamos discutir, qual é a forma pedagógica que nós vamos construir o nosso conhecimento, porque é esta forma que vai te levar à aprovação no exame da OAB. Porque é essa forma que nós estudamos e vimos que ela é a mais interessante. Ela é a forma que melhor se adapta ao aluno e que dá ao aluno os instrumentos que ele possa, com os quais ele possa, utilizando eles, depois de recebidos, alcançar da melhor forma o sucesso. Ok? Passado isso, passada essa etapa, muitos vão dizer, professor, tá, o senhor vai dar material na aula, vai dar algum resumo, vai mandar as questões, vai exigir as peças prático-profissionais, vai mostrar os modelos das peças profissionais, mas eu tenho mais tempo, professor. Eu tenho mais tempo, eu durmo muito, eu posso diminuir metade do meu sono e aí eu tenho mais tempo do que as nossas aulas e tenho mais tempo do que os exercícios que o senhor está dando para estudar. Eu queria então a indicação, eu queria ver qual é a base doutrinária, qual é a base de preparação que o senhor teria para indicar para nós, para eu poder trabalhar melhor e estudar melhor no dia a dia. E aí eu trago para vocês 4 importantes instrumentos nessa preparação. 4 importantes instrumentos didáticos que vão preparar você. O primeiro instrumento didático que eu trago para vocês é o Manual de Dicas Passe na OAB Primeira Fase. Esse manual de dicas Passe na OAB Primeira Fase, claro, é principalmente para a primeira fase. Mas a disciplina de Direito Empresarial tem muita coisa importante aqui. A disciplina de Empresarial, que é realizada pela professora Gabriela Valal Rodrigues, que é a professora do nosso curso aqui, tem muita coisa para dizer. As dicas da professora Gabriela Valal Rodrigues que estão aqui no manual de dicas são muito importantes e você pode sim e deve passar por essas dicas, certo? As dicas aqui do manual de dicas, Passe na OAB, dicas quentes para vocês, primeira fase da Editora Saraiva. Depois disso eu tenho ainda como se preparar para o exame da OAB, parte comercial
como se preparar para o exame da OAB, parte comercial, do professor Marcelo Hugo da Rocha, que vai estar aqui conosco, conversando como vocês vão se preparar, que é autor do guia Passe na OAB, primeira fase, segunda fase, e do professor Valedir Ribeiro dos Santos, da editora Método, certo? Que prepara vocês para a primeira fase e para a segunda fase, sem dúvida nenhuma. Ok? Esse é um livro bom, importante, traz o conteúdo de forma resumida, mas traz o principal dos conteúdos que nós vamos discutir e conversar aqui no nosso curso. Perfeito? Ainda eu trago para vocês o livro de Direito Empresarial aí, Passe na OAB segunda fase, do professor Marcelo Hugo da Rocha também. Esse livro conversa com vocês, analisando e dando gabarito, exemplificado, dando um gabarito que mostra as questões discursivas que já foram requeridas pela CESP, pela FGV no Exame Nacional da OAB e que também traz a prova prático-profissional, traz o gabarito, traz a resposta, o modelo de resposta da prova prático-profissional. Editora Saraiva, professor Marcelo Hugo da Rocha, OAB segunda fase. Passe na OAB segunda fase, questões e peças comentadas. Professor Marcelo Hugo da Rocha, Direito Empresarial. Ok? E, por último, eu trago para vocês, já cheio de marcação, porque doutrina e livros é assim mesmo que a gente tem que estar, já com marcação aqui, ó. Essas marcações podem ter na tua legislação. Esses destaca-textos aqui podem ter na tua legislação. Um post-it pode ter, desde que ele não esteja escrito. Post-it em branco, aquele post-it só para mudar a cor, amarelo, verde, rosa, azul. Esse pode ter, certo? Desde que ele não tenha nada escrito dentro dele. E eu trago para vocês um livro de suma importância na tua preparação para a segunda fase da OAB, que é o Manual de Direito Comercial, o Direito de Empresa, do professor Fábio Ulloa Coelho. Essa é a minha 24ª edição, quentinha aí, tá? E aí quando você estiver olhando, pode ser até que já tenha vindo uma quinta. Pega a edição mais recente, se você tiver a possibilidade de comprar. Se não, pede emprestado, busca aí, tenta a mais recente possível, para que você tenha um material atualizado, para que você tenha um material que possa realmente te ajudar a enfrentar os problemas que vão aparecer na prova. Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa, professor Fábio Ulloa Coelho, dispensa comentários, um dos maiores doutrinadores do direito empresarial brasileiro, sem dúvida nenhuma, da editora Saraiva também. Com estes quatro livros, nós estamos mais do que preparados. Nós estamos preparadíssimos. Esse material pode ser um material de consulta e de acompanhamento de vocês das aulas que nós vamos ter aqui no nosso dia a dia. Nas aulas que nós vamos enfrentar na primeira, segunda, terceira e quarta etapa do nosso curso. Perfeito? Além disso, você vai precisar sempre uma legislação que tem o Código Civil, o Código Comercial naquela parte que não foi revogado e as matérias, a lei de falências, a matéria, as leis das SAs, certo? Uma legislação empresarial atualizadíssima, do teu ano, de quando você vai fazer a prova, certo? Quanto mais atualizada essa legislação empresarial tu tens, melhor, que pode ser num vademécum, pode ser num livro de legislação empresarial específico, ok? Com esse material, a gente está preparadíssimo, a gente está pronto para começar o nosso estudo, baixar a cabeça, estudar e estar preparadíssimo para o exame da OAB, segunda fase de Direito Empresarial. Perfeito? Tá bom? Compreendeste aí o que é importante? Compreendeste como é que nós vamos trabalhar essas 4 etapas? Que nós vamos ver o direito material primeiro, mas não para que você, professor, isso eu já sei, não, para que você reforce esses conteúdos, para que você possa linkar a importância do direito material com a prática, porque é só isso, para isso que ele existe. Não existe a prática sem o direito material. Então ele tem que estar conjugado com o procedimento. E é para isso que nós estamos vendo o direito material na primeira etapa, vamos ver o processo na segunda, e aí depois vamos fazer a prova. Vamos pegar as questões, vamos pegar as peças da prova que tu vai enfrentar daqui a pouquinho e vamos trabalhar elas de forma exaustiva. Vamos levar vocês ao cansaço, inclusive, mas é aquele cansaço bom, que recompensa com o sucesso, que vai recompensar vocês com a aprovação na segunda fase da OAB e a conquista da tão sonhada carteira de advogado, ok?
Espero vocês nas próximas aulas do curso, nos próximos blocos. Quero encontrar vocês cada dia mais empolgados. Quero encontrar vocês cada vez mais inteiros, cada vez mais trabalhando com a gente, cada vez mais empolgados com o nosso curso, porque ele está sendo feito com muito carinho, está sendo feito com muita dedicação por toda a equipe do Complexo EAD e da OABTube e por todos nós aqui, né? Eu, a professora Gabriela, o professor Marcelo, que vão estar conosco aqui no curso, no dia a dia. Tá certo, pessoal? Tá certo, galera? Você que está aí em casa, você que está no trabalho, você que está no transporte, você que está no tio, na vizinha, na namorada, no namorado, você que está na esposa, no esposo, na amante, em qualquer lugar, certo? Conto contigo, porque só o meu trabalho aqui, com o teu trabalho aí, vai levar você à aprovação. E é isso que eu quero. O teu sucesso é o nosso sucesso aqui do Complexo EAD. Com isso, pessoal, com isso, nós começamos agora o nosso curso OAB, segunda fase do Complexo EAD da OABTube, com o professor Matheus, certo? Tá aqui inclusive o meu site, para quem quiser acompanhar lá as discussões do site, etc. Tá tudo aqui, certo? E também no site do Complexo EAD, da OABTube, você vai poder encontrar todas as informações e discutir com a gente, conversar com a gente sobre tudo que está acontecendo no curso. Ok? Conto com vocês, vamos nos empenhar juntos para alcançarmos o sucesso que é a tua aprovação na OAB, na segunda fase da OAB, e você saindo do bacharel e se tornando mais um advogado que vai buscar trabalhar nas questões de direito empresarial ou não, mas que vai trabalhar de forma correta, de forma íntegra e que vai honrar a nossa categoria. Espero vocês nos próximos blocos, nas próximas aulas, nas próximas etapas do nosso curso, cada vez mais empolgado, porque a minha empolgação já é demais. Já estou louquinho para passar todas as aulas para vocês, para que vocês tenham o máximo possível de informação e consigam, com essa informação, tocar muito fortemente a todos aí e tocar muito fortemente a tua preparação para que tu consiga, no dia da prova, estar mais do que preparado. Tá pronto, tá com sangue nos olhos para poder fazer essa prova e ir muito bem e conseguir a tua aprovação. Sucesso para ti, sucesso para nós aqui. Te encontro daqui a pouquinho nos próximos blocos, com muito conteúdo, com muita matéria e com muito trabalho. Fica bem, tudo bem? Sucesso para vocês, sucesso para nós. Vamos com tudo, porque a aprovação é o que a gente busca. Sucesso!